E aqui com a gente hoje, o Fernando Guedert. O Fernando está se formando em jornalismo na Estácio, é isso? Faculdade Estácio de Sá. E o Fernando fez um trabalho de conclusão de curso muito interessante sobre o colunista, jornalista Beto Stodic, um ícone, uma figura super conhecida em Florianópolis, não é, Fernando? Sim, muito conhecido. Na década de 70 e 80, era um dos principais colunistas da cidade. Foi difícil colher material para fazer, porque você fez o quê? Um vídeo? Eu e a minha amiga Camila Sturt, nós produzimos um vídeo documentário sobre Beto Stodic. Eu hoje vou contar uma historinha escabrosa, porém excitante, tão ao gosto das senhoras donas de casa que estão me vendo e ouvindo. Que até então não havia nenhum registro biográfico visual sobre ele. Já existe o livro da Bea Porto e da Fernanda Lago, a história segundo Beto Stodic, é tudo mentira, a história segundo Beto Stodic, mas não tinha esse registro visual. Então, em princípio, eu tinha pensado em falar sobre o Celso Pamplona. Que seria muito interessante, assim, só fazendo uma partezinha, o Celso Pamplona, para quem não conhece, tem muita gente de fora morando em Florianópolis, né? E também pessoas de uma geração mais nova que, enfim, não conheceram o Celso. O Celso foi um colunista, ele tinha um programa na televisão, na RBS, que antigamente se chamava TV Catarinense, era um programa semanal. E era uma figura super interessante, ele era gay assumidíssimo, tinha o cabelo muito louro, chamado de metralhadora platinada, porque falava pelos cotovelos, loira. Metralhadora platinada. Imagina, era o apelido do Celcinho. Ai, mas seria um bom trabalho de TCC sobre ele. Só que como na faculdade nós temos que apresentar um relatório impresso para a banca e para o nosso coordenador, eu barrei na parte dos antecedentes, que é todo o material produzido, pesquisado sobre uma pessoa. E não tem nada do Celso. Não tem quase nada. Imagens, Você sabe que uma vez me fizeram uma entrevista, porque eu desfilava para o programa do Celcinho, muito tempo atrás. Então, toda sexta-feira eu ia lá fazer desfile antes de me formar em jornalismo, enfim, era bem novinha. E me perguntaram sobre o Celcinho. Eu fui na internet, fui dar uma procurada sobre o Celso. Gente, eu não encontrei nada, encontrei uma foto dele. É que naquela época também, assim, não existia essa preocupação, não existia a internet, né? Então... Mas não era uma pessoa que tinha bastante contato, que falava... Ele tinha, mas Florianópolis mudou muito, Nath. Assim, era muito provinciana. De resgate histórico, de guardar... Por isso que eu acho importante o teu trabalho, porque ele está resgatando justamente vídeo, né? isso. Sim, até na biblioteca mesmo, a gente vai, tu olhas assim, todo o material que está lá guardado, de jornais da época, uma piedade, tu olha folhas e folhas rasgadas, às vezes tu quer ver uma notinha, uma matéria está rasgada, então eles não têm esse cuidado com a história que já... Tem pouco material, nós né? tivemos, né? É uma pena, gente, porque, olha, eu me lembro assim, na época eu trabalhei com jornalistas, inclusive Bento Silvério, que era um grande jornalista, já faleceu, mas com certeza é difícil achar alguma coisa. Inclusive, acho que tem um centro cultural na Lagoa da Conceição, que o nome é Bento Silvério, que muita gente não sabe nem quem é. E era um jornalista da RBS, sabe? Realmente eu acho que esse resgate cultural, assim, é super importante. Acho muito legal o trabalho que você está fazendo. Quem sabe um dia daqui a 30 anos alguém faz um resgate cultural sobre o Clube do Champanhe. As apresentadoras Nath e Adriana, Nath. Não, mas de nós vai ter história para contar, né? Já tem, né, amiga? Já tem, né? Tudo. Mas escreve. Sempre vai ter público para assistir, com certeza. Você assiste o Clube do Champanhe? Assisto de noite em casa. Você gosta? Eu gosto. Ai, que Gosto bom. pela irreverência de vocês também. Olha, que bom, né? A gente é muito irreverente ou tá bom? Gosto. A Nath mais. Eu Adri sou mais comportada. mais comportada. Sempre levo, né? É sempre comigo. Ai, loira, porque tu é mais desbocada mesmo, né? Assim, sei lá, teu jeitinho. É isso que dá trabalhar do lado da mulher chique, né? Nós somos. Bom, mas o que eu ia falar, que eu tava comentando antes com a Adri, como é que tu conseguiu imagens? Tipo, tu foi atrás, teve que ir atrás da família dele inteira? A gente até agradece a família, principalmente o Paulo Stodic, que é o irmão do Beto, né? Ele tinha umas imagens em casa, numa fita VHS, que estava mofada, ele mandou limpar, e nós conseguimos, assim, imagens maravilhosas da época que o Beto fazia o comentário diariamente no jornal Meio Dia da extinta RCE. Agora, por favor, a mini é para quem realmente tem pernas bonitas. Nem fina, nem torta, nem grossa, que aí é de espernear. Acomode-se, pois, que o hábito não é para todas. Afinal, quem não tem colírio usa óculos escuros. Eu lembro. Isso foi, assim, excelente pra gente, um material riquíssimo, que ele, até hoje, o Paulo, ele nunca cedeu para nenhuma televisão, ele está cedendo para nós, porque ele viu que eu e a minha amiga, que nós nos dedicamos bastante, que o trabalho é sério, né?
e também uma forma de homenageá-lo, que este ano completou 20 anos da morte dele. Foi em agosto, né? Ele Foi faleceu em agosto, 6 20 de anos. agosto. Ele faleceu 6 de agosto de 1990. Mas eu acho assim, com certeza, pra família entregar um documentário sobre a vida de certas pessoas, um parente querido, tipo, tem que ter muita confiança, né? E, tipo, em você, tu teve que depositar muita confiança neles pra eles entregar esse tipo de material. Que é uma coisa meio particular da família, não acha? Sim, não, e isso também a gente teve um grande apoio da Yara Pedrosa. Que era grande amiga dele? Grande amiga, ligou pro Paulo, explicou, olha, os meninos eles estão fazendo um trabalho bacana, muito responsável. Aí um dia nós conseguimos convencê-lo de nos dar uma entrevista e aí ele emprestou o material. Tá, você pegou então o material com a família, você pegou com amigos, você conseguiu alguma coisa? Eu consegui recortes da época do jornal e fotos do Beto. O Ricardinho Machado também nos cedeu, nos emprestou muitas fotos, a Teinha Machado, a professora Beth Piazza também conseguimos alguma coisa, a Lúcia Prazeres, o pessoal da época que convivia direta e indiretamente com o Beto. O Beto sempre foi muito admirado pela inteligência, era um colunista super perspicaz, assim, rápido, né? E tinha umas tiradas muito boas, muito inteligente mesmo, muito né? Inteligente. Até teve uma notinha que está no livro da Bea e da Fernanda, muito engraçado, de uma festa que ele foi, que lá pelas tantas da noite ele estava cansado e ele viu lá, mas no fundo, um negócio grande, assim, que parecia um sofá, com os poás grandes. E quando ele chegou perto, ele viu que a coisa estava se mexendo e viu que não era um sofá. Era o quê? Era uma senhora da sociedade da época. Sofá. Imagina o tamanho da criança. Estilista, uma famosa costureira da cidade. Então foi muito engraçado. E como ele noticiou aquilo na coluna, ficou muito engraçado. Obviamente, ele não citou o nome dela, que fica muito mas ela elegante, sabia né? que era ela, né? Com certeza. provavelmente. Quem lia no dia seguinte a notinha já sabia quem era a pessoa que estava Pois na é, festa no local. o Beto era super admirado, tinha muitos amigos, mas ele tinha inimigos também. Sim, como todo colunista, tinha um ou outro inimigo. Da política, sobretudo, também. Que ele era bem crítico com relação à política, era bastante né? crítico, inclusive uma das cenas que nós utilizamos no vídeo do comentário, ele fala que se o Jânio Quadros fosse prefeito de Florianópolis na gestão do Edson Andrino, ele acabaria com o problema do lixo. Então ele não Com a vassourinha, a famosa vassourinha do Jânio Quadros. Ele não gostava de caretas e poses, o que tinha para falar ele falava. Tá, o Beto era um homossexual assumido? Ele era homossexual, assumido, mas assim, muito discreto, sempre com muita classe, muita elegância, e as pessoas respeitavam ele e a condição e a opção sexual dele também. E nessa época, assim, não tinha muito preconceito por ele ser um colunista. Tipo assim, não sempre elogiava as pessoas, como também criticava. Eu acredito que ele fazia um balanço disso. E ainda sendo homossexual, tipo, como é que ele lidava na época 70 e 80, né, que ele trabalhava? Vale lembrar que, tipo assim, a Nath tem 20 quanto? 25. O Beto morreu faz 20 anos. 20 então anos. a Nath nem sabe, na verdade, quem é o Beto Stodi, que a Nath não é de Floripa e tinha 5 aninhos na época. O que eu fiz foi pesquisa, pelo que eu consegui pela internet. Mas respondendo a pergunta da Nath... Não, o Beto, ele lidava muito bem com isso, com os amigos, assim, não era um cara, uma pessoa promíscua. A opção dele era até bastante reservada, eu acho. Sim, eu também acho. Para ele não abria muito, não. E, Fernando, qual a duração do vídeo? 34 minutos com os caracteres finais. E o material colhido bruto tinha quanto tempo? Nossa, muitas horas, acho que mais de 100 horas. É com mesmo? todos os entrevistados. Nós temos material suficiente para fazer um documentário até de 1 hora, dependendo. Quer dizer que pode até rolar um segundo documentário com o material que vocês têm, né? Uma segunda versão, porque algumas pessoas, infelizmente, nós não conseguimos colocar nessa primeira etapa. Vocês entrevistaram quantas pessoas? Quase que 25 pessoas. Nossa, bastante gente. No caso da família, o Paulo, amigos pessoais do Beto e algumas pessoas do jornalismo, da parte profissional. Ô, Fernando, você é super novo também, você não chegou a conhecer o Beto? Eu tinha 10 anos. Mas você não 10 tem para 11 lembrança do anos. Beto? Daquela época? Nada. Eu Nada. fui, assim, começar a ter a curiosidade de querer saber quem era o Beto, de uma amiga nossa em comum, a Viti, que falava muito dele, contava histórias, assim, ótimas, hilárias, muito engraçadas dele. E eu falei, poxa, que pessoa interessante pra gente trabalhar, fazer um vídeo. E até hoje ninguém fez um documentário, um audiovisual, alguma coisa... Eu acho que foi uma grande sacada, tua e da Camila, né? Sim. Sim, muito legal mesmo. E porque também esse ano completou 20 anos
da morte dele, né? E eu achei assim, poxa, tão interessante, vamos resgatar. E é uma pessoa nossa, da nossa cidade, que fez diferença. O Beto, ele quebrou paradigmas, muitos paradigmas na cidade. Quais, por exemplo? De comportamento, de tudo, assim, sabe? A parte das pessoas se vestirem, de falar. Porque o Beto, ele vem de uma família tradicional daqui da ilha, né? Poder aquisitivo. Só que o Beto, ele se dava bem com todo mundo. O Beto, o Cacau Menezes até comentou conosco que o Beto, ele não gostava de gente feia, burra. Mas se a pessoa tivesse alguma coisa interessante, mesmo que não fosse tão bonita, o Beto, ele tinha aquela admiração e no fim acabava se tornando amigo do Beto.